faz a gente voltar década de 60, 70, 80, 90, época da igreja, movimento bíblico, depois Assembleia de Deus, onde eu tive durante os anos, cantávamos muito isso. E não só cantávamos, mas buscava que Deus falasse conosco. E é o nosso objetivo nesta noite, que Deus fale conosco, fale comigo, fale com você, que aquilo que está no coração dele, que nós precisamos, que o Senhor venha falar, venha trazer, venha revelar ao nosso coração. Queridos, é uma alegria muito grande, um prazer estar aqui mais uma vez, e desta vez nesse dia tão importante, quando a Casa de Oração está completando mais um aniversário. E eu louvo a Deus, como a pastora Abel já disse, é um ministério que Deus colocou em suas mãos, e Deus a tem levantado sua família, trazido vocês, e está trabalhando com todos nós, acabou também trazendo a mim para ajudar, e eu louvo a Deus por tudo que Deus está fazendo, tem feito, e aquilo que Ele vai fazer. Nós estamos só começando, tá? Então a gente está só começando uma tarefa daquilo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. E você que está aqui, você não está por acaso, Deus trouxe você, Deus tem um propósito na sua vida, tem um chamado na sua vida, e Deus precisa de você. Nós estamos num mundo perdido, num Brasil perdido, numa cidade perdida, em regiões perdidas, pessoas perdidas, famílias perdidas, um mundo perdido, mas nós temos um Deus que veio buscar e salvar o perdido. Amém? Enquanto milhões estão perdidos, existe um Deus correndo atrás dos perdidos. Amém. Glória a Deus. E nós estamos aqui para levar essa palavra. Eu quero intitular a palavra de hoje, nós vamos abrir em Romanos 1,16, quem sabe de cor? Sem abrir a Bíblia, quem sabe de cor? Romanos 1,16. Quem sabe? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Vamos ler de novo? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego, de todos. Eu quero intitular essa meditação desta noite com vocês, queridos, a grandiosidade do Evangelho, poder de Deus. A grandiosidade, a dimensão do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo em Romanos 1,16. Ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Aqui cabe vários estudos. Primeiro, o que é Evangelho? Porque tem muita gente falando um monte de coisa e tem muitos cristãos que nem sabem o que é Evangelho. Vocês viram que aquele testemunho da Edna, aquele dia quando ela veio aqui, que ela teve um sonho que alguém, uma voz falava para ela, João 3,16. E ela foi na Bíblia, achou João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando do Evangelho, que é Jesus Cristo, Salvador. E a Edna não entendeu, foi para as igrejas, passou em algumas igrejas perguntando o que quer dizer isso. E as pessoas não souberam explicar para ela. Evangelho. E é esse Evangelho que o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus, que a gente quer meditar nessa noite. Mas ele fala do Evangelho, que ele não se envergonha. Ele fala que esse Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho tem que transformar, tem que mudar, tem que restaurar, tem que transformar as vidas, tem que libertar, tem que transformar, tem que mudar o homem, tem que mudar a mulher, tem que mudar a família, tem que mudar a nação que segue esse Evangelho. Do contrário, ele não é o Evangelho, o poder de Deus. Ele é uma outra coisa. Ele tem que, porque ele é poder.
não é poder da ciência, do conhecimento, do intelecto, não é poder da mente. Não é poder da filosofia. Não é poder das doutrinas. Não é poder da religiosidade nem das religiões. Não é o poder do homem, da capacidade humana. Muita gente aí querendo fazer terapia para tentar ajudar as pessoas, restaurar as pessoas. Nós temos várias pessoas, várias áreas do conhecimento. Ajuda. Mas o único que transforma e muda. E se for preciso, faz de novo. É o Evangelho, o poder de Deus. Amém? Então, o Evangelho, Jesus Cristo, vindo ao mundo. Deus olha do céu à terra, vê todos nós perdidos, condenados, à beira do inferno. Com a vida arruinada, destruída, sendo guiado por Satanás e seus demônios, longe de Deus, sem esperança e sem paz no mundo, diz o apóstolo Paulo. Mas Deus olha para nós e diz: eu vou mandar o meu filho para resolver isso. E Jesus vem, nasce, cresce, dá a sua vida, morre, ressuscita, fica 40 dias na terra depois da sua ressurreição, pregando ainda, passou 3 anos e meio pregando, depois pregou depois da sua ressurreição. Passou sua autoridade e seu poder para os discípulos e disse: vão em meu nome, façam o que eu fiz, façam mais do que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai e agora eu tenho todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Oh, aleluia. E o apóstolo Paulo foi um dos últimos que foi chamado, não estava no meio dos 12 que caminhou com Jesus, não estava. Ele foi um dos últimos que conheceu esse Evangelho. E ele diz: eu não me envergonho desse Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então o que é o Evangelho? É Jesus Cristo, é a obra salvadora de Cristo. Ele é poder de Deus para a salvação, e está embutido nele, contém nele o poder de Deus para a transformação, para a restauração, para a libertação do ser humano. Queridos, ele fala da salvação. E a quarta coisa, ele fala de fé, porque ele diz que tudo isso só acontece na vida daquele que crê, aceita, quer, deseja ser transformado. Nós estamos falando sobre transformação desde o começo do ano, e Deus continua falando sobre transformação de várias maneiras. Mas, queridos, eu me lembro desse Evangelho. Abel começou falando aqui, nossa família, meu pai, quando eu tinha por volta de 3, 4 anos, ele se converteu a esse Evangelho. Esse Evangelho foi pregado para ele. De início não aceitou de jeito nenhum, porque ele era religioso. Daqui a pouco nós vamos ver quem é Paulo. Paulo também era um religioso perfeito. Antes de conhecer o Evangelho, Paulo era um religioso perfeito, mas perdido. Meu pai também era um religioso. E quando o irmão Alcino, da igreja presbiteriana, morava vizinho nosso, começou a falar de Jesus para meu pai, do Evangelho, da salvação em Jesus, ele era presbiteriano. Meu pai falou: não, de jeito nenhum. Sou católico, ia na igreja, ia na missa, ajudava o padre. De jeito nenhum. Contestou as pregações e os ensinos do irmão Alcino, mas Deus foi trabalhando. Meu pai, um baiano bravo, valente, benigno, paciente. Ele falou, o irmão Alcino começou a falar da Bíblia para ele falou: não, essa sua eu não acredito. Porque os padres tinham dito para ele que cuidado com o povo do livro da capa preta. E a Bíblia dos cristãos na época, e a maioria até hoje, é tudo capa preta. Meu pai falou: Bíblia da capa preta, eu não quero nem passar perto. O irmão Alcino pegou um burro lá no Paraná, andou 150 quilômetros, não sei quantos dias gastou com animal, foi lá em Campo Mourão, onde tinha um seminário lá, conseguiu uma Bíblia católica capa azul, levou essa Bíblia e entregou para o meu pai. Você não quer ler a minha? Está aqui a sua. Bíblia católica, apostólica, romana. E eu vou mostrar para você que o mesmo que está aqui está nessa outra. E meu pai começou a olhar para a Bíblia. O que impressiona é o seguinte: ele era analfabeto, nunca tinha sentado num banco de escola. Meu pai começou a
começou a letrar a Bíblia e começou a aprender a ler na Bíblia. Começaram a ensinar ele algumas palavras, ele começou a ler a Bíblia. E meu pai aceitou o Evangelho. Esse Evangelho que o Paulo disse que é o poder de Deus, realmente transformou a vida dele. E ele aceitou Jesus. E quando meu pai aceitou Jesus, meu avô virou as costas para todos nós. Abandonou meu avô, minha avó, as minhas tias, os meus tios, todo o restante da nossa família, viraram as costas para nós. Ficamos 2 anos separados da família, brigados, distanciados, não queriam nem ver falar. Ia dar pensa para o vô não respondia. Estão indignados. Um dia o meu pai está na igreja, Deus falou no coração dele, vai lá buscar a sua família. 18 quilômetros de distância, não tinha carro, não tinha ônibus. Meu pai levantou de madrugada, cortou os 18 quilômetros na perna. Quando chegou lá, se assustou, estava todo mundo arrumado na casa do meu avô. Meu avô, minha avó, as minhas tias estavam. Vocês estão arrumados? Eu não sei, a gente resolveu arrumar. Vamos para a igreja. Está tendo uma festa lá, vamos para a igreja. Meu avô falou assim para minha avó e para minha tia: vocês querem ir, gente? Vocês querem ir? Eu vou, a gente vai. Mas a hora que esses crentes começaram a falar aquelas cantorias, aquelas barulheiras deles lá, eu pulo para lá de fora e saio para fora. E que foi? O pai voltou de novo com esse pessoal, 18 quilômetros na perna, queridos, andando. Meu avô entrou na igreja. Não saiu mais até o dia que ele morreu. Esse Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. E hoje a nossa família, a maioria evangélica, pastores, são vários, obreiros, muita gente hoje na nossa família de várias igrejas. Começou com meu pai, começou com o Malcino, depois meu pai, e esse Evangelho vem passando de geração a geração por várias pessoas. Quero dizer para vocês que já vai 60, 58 anos pelo menos eu, caminhando com Deus de quando eu me lembro, na escola dominical na igreja presbiteriana, caminhando com Deus. Uma vida cheia de altos e baixos, subindo montanhas, descendo vales, às vezes em pé, às vezes deitado, vai levantando e continuando andando. Porque nós temos que ter algo. O apóstolo Paulo diz: não que eu seja perfeito ou que já tenha alcançado o meu objetivo, mas eu prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, queridos, podia falar muita coisa aqui dessa história do Evangelho na nossa vida, na nossa família, mas só para fazer essa introdução. E vamos para o Evangelho do apóstolo Paulo. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deixa eu só contar mais uma coisinha ainda dessa época que me lembrei agora. Meu pai fez uma congregação na casa dele, era muito longe, como eu disse para vocês, para ir à igreja na cidade. Tinha uma congregação em casa, reunia o meu pai, a nossa família, a família do meu avô, os vizinhos da família do meu avô. E nessas famílias que iam em casa, tinha uma família que só ia a esposa e ela ia com as crianças. O marido não queria nem saber de cristão, detestava crente. E ela ia escondido. E um dia ela chega no culto lá em casa, desesperada, e falou assim: ora por mim, porque o domingo falou que vai vir me matar aqui no culto. Aí, meu pai fez uma oração e começou o culto. Nossa casa era mais ou menos 100 metros da estrada de terra que passava. 150 metros. A uma certa altura do culto, a gente escuta um tiro. Pum! Um tiro. Na entrada do corredor. Aí a irmã começou a chorar desesperada. Meu pai largou nossa casa, o café na época ia até na beira de casa. Meu pai largou, meu tio continuando o culto, entrou numa rua de café, dobrou o joelho e ficou lá falando com Deus. Daqui a pouco o domingo dá mais uns 2, 3 tiros. O terceiro tiro, o revólver estourou na mão do domingo e ele ficou só com um pedaço na mão dele.
Não sei o que ele viu, nem o que aconteceu, que ele saiu correndo para casa, daquela experiência. Quando ela chegou em casa, o meu avô e a minha avó e meus tios foram acompanhando ela até a casa dela. O domingo estava assombrado, sentado em casa, pedindo para ela, pelo amor de Deus, me perdoa, desesperado. Nunca o domingo, pelo menos até quando ele soube, não se converteu. Mas o domingo virou uma bênção. Começamos a fazer culto na casa do domingo. O domingo mudou para longe, uns 8 quilômetros. A gente ia lá de carrinho, de animal, fazer culto na casa do domingo. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Amém? Amém. Agora vamos falar um pouco do Paulo? Vamos. Ele diz que não envergonha do Evangelho porque é o poder para a transformação do que crê. Queridos, a gente só envergonha de coisa que não funciona, de coisa que nos decepciona. Quando você indica alguém para fazer um trabalho para o outro fala, você tem um pedreiro bom aí, você pode me indicar? Aí você indica uma pessoa de confiança, né? Se essa pessoa vai lá e faz um serviço tudo errado, detona a coisa do outro, como é que você vai ficar com essa pessoa? Você não fica mal? Você não fica com vergonha quando alguém frustra? Não faz o que prometeu? Não cumpre o que prometeu? Mas o Evangelho não frustra ninguém. O verdadeiro Evangelho não envergonha ninguém. O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho desse Evangelho que eu prego, porque ele é verdadeiro, ele funciona, ele transforma, ele é o poder de Deus. E o Evangelho que você tem, que você abraçou, funciona? Tem funcionado? Está funcionando? Quem era o apóstolo Paulo antes de conhecer esse Evangelho? Vamos para Filipenses. Capítulo 3, versículo 4. Vamos ver quem era o apóstolo Paulo antes de conhecer o Evangelho. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. E agora ele começa a dizer quem ele era. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Todo judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Judeu, para ser judeu, tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Judeu, para ser judeu, tinha que ser nascido no país de Israel. Até hoje, quem não nasce no país de Israel, não é filho de judeu, não é judeu. Brasileiro é diferente. O camarada vem para cá, japonês, qualquer outro país, outra nação, outro país, vem para cá, ele tem o direito de se naturalizar o quê? Brasileiro. Se torna um brasileiro emprestado, sim, mas é um brasileiro. Judeu não, judeu é só quem é descendente de judeu. Até porque foi Deus que falou isso. Não se misture com ninguém. Estou separando vocês com o meu povo peculiar. Paulo diz, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, ou seja, sou descendente, nasci no país de Israel, sou israelense, sou judeu. Sou da tribo de Benjamim. Israel tinha 12 tribos, ele era de uma das duas. Vai riscando aí, todas as exigências para ser judeu, ele tinha. Quanto à lei, judeu era radical na lei, eu fui fariseu. Fariseu era a seita mais radical do judaísmo, a mais severa, a que mais guardava a lei, aquela que era mais séria, severa, mais zelosa com a lei de Deus. Segundo a lei, eu fui fariseu, da seita mais religiosa, do grupo mais religioso, mais radical, que mais procurava fazer a vontade de Deus e guardar a Bíblia. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Quanto à justiça da lei, da minha igreja, da minha religião, da Bíblia, eu era irrepreensível. Então Paulo, antes de conhecer o Evangelho, ele era um religioso perfeito. Certo? Ele era um religioso perfeito. Tudo certo aos olhos humanos. Tudo certo do ponto de vista da religião. Tudo certo até mesmo do ponto de vista da Bíblia. Entre aspas, porque daqui a pouco a gente vê que não é bem assim. Mas ele diz, quanto ao zelo, quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. Quanto ao zelo dessa lei, dessa religião, eu era um perseguidor da igreja. Era tão zeloso com a religiosidade dele que quem não cresce como ele cresce, não vivesse como ele vivia, não fizesse as coisas que ele fazia, ele perseguia.
e estava no grupo que perseguia os cristãos e de que matavam cristãos. Religioso perfeito perdido. Tem muita gente hoje assim? Infelizmente tem. Infelizmente tem. Quanta gente que... Por que Deus diz lá? Por que o Senhor diz lá em Apocalipse? Vocês dizem, falando para a igreja, essa igreja do tempo do fim, vocês dizem que vocês são ricos, não precisam de nada. Está tudo perfeito com vocês, igual Paulo aqui, estava tudo perfeito dos olhos, à vista dos olhos humanos, Paulo estava perfeito. E Jesus olha para a igreja hoje e diz, vocês dizem que está tudo bem, está tudo perfeito. Entretanto, para mim, vocês estão perdidos. Vocês são pobre, miserável, cego. Aí o Paulo diz, mas tudo isso que para mim era lucro, eu considerei como perda para que eu pudesse ganhar Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é melhor do que a religião. Jesus Cristo é melhor do que a igreja. Jesus Cristo é melhor do que a religiosidade. Deixei tudo isso, toda essa perfeição por causa de Cristo, então Cristo é melhor. Esse é o Paulo, religioso perfeito. Agora vamos ver o Paulo, ele passou a se chamar Paulo, até o nome dele teve que mudar, mudou tudo, até o nome. E Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, esse Saulo que é o apóstolo Paulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele foi ao líder dele, na religião dele, o sacerdote, o sumo sacerdote, o chefe do chefe dele, e falou, eu quero autorização para perseguir quem não segue a nossa religião. Eu vou prender. Nós precisamos acabar com isso. Jesus Cristo tinha morrido, tinha deixado a igreja ressuscitado, tinha acontecido o Pentecoste, 3.000 pessoas se converteram no Pentecoste. A igreja começa com Pedro e os demais apóstolos, com tudo aquilo que acontece no começo do livro de Atos. E Paulo, junto com os judeus, quando viu que o Evangelho, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, do Salvador, aliás, Jesus foi morto por quem? Pelos judeus, pelos religiosos, por gente que estava com a Bíblia na mão, gente perfeita dentro da religião como Paulo. Mas agora Jesus tinha sido morto, ressuscitado, agora começaram a perseguir quem continuou o Evangelho, a igreja. E Paulo estava nesse meio, perseguindo, aonde encontrasse um grupo de cristãos, que eram chamados povo do caminho. Levavam preso e matavam. Inclusive, a Bíblia menciona aqui para trás, capítulo 7, a morte de Estevão. Capítulo 7, versículo 54, fala da morte de Estevão, um dos mártires aí da época da igreja. Paulo estava junto com esse grupo que matou Estevão. E agora, novamente, ele respirando ameaça, irritado, indignado com os cristãos, com os discípulos do Senhor, com aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Ele vai ao líder da sua religião, o sumo sacerdote. Eu quero carta, quero autorização para que eu possa entrar nas sinagogas e quem eu achar que for do caminho, assim homens como mulheres, eu quero levar preso. Esse é Paulo, aquele religioso perfeito. Ele diz que segundo a lei ele era irrepreensível. Mas espera lá, a lei diz o seguinte, o primeiro mandamento da lei, dos 10 mandamentos, não matarás. E Paulo estava perseguindo, matando e batendo em cristão. Espera lá, que lei é essa que você está guardando? Se nem o primeiro mandamento você guarda. Que religiosidade falsa é essa que você está vivendo? Que hipocrisia é essa? Que você diz que é perfeito, irrepreensível na sua lei, na sua religião, mas você está matando, você está perseguindo cristãos. E saindo, ele pegou essas autorizações, saindo ele estrada fora, ao aproximar-se da cidade de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Não sabia quem era. E a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você está entendendo que ele largou tudo para seguir Jesus? Você está entendendo? Ele teve um encontro pessoal com Jesus. A única coisa que muda a nossa vida é o encontro pessoal com Jesus. Podemos passar a vida inteira na igreja, fazendo tudo direitinho, como nos ensina. Mas se não tivermos um encontro com Deus, um relacionamento com Ele, se Ele não vir até nós e mudar a nossa vida, a gente vai continuar perdido como Paulo estava perdido. Agora, vamos ver o que o Evangelho e o poder de Deus fez na vida do Paulo? Vamos? Sim. E subitamente uma luz do céu brilhou. Primeiro, Deus desceu até Paulo, Jesus Cristo desceu até Paulo, numa manifestação de poder tão grande que ele caiu do cavalo. Eles estavam andando de a cavalo, ele ia com um grupo de soldados para prender cristãos. Paulo cai do cavalo e caindo por terra, a manifestação de Deus foi tão grande que jogou ele por terra. E ouviu uma voz que dizia, por que me persegues? Queridos, você já imaginou religioso, seguidor da Bíblia, perseguindo Deus? Está aqui um exemplo. Está aqui um. Perseguindo Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo caído no chão, cheio de poeira, né? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Aleluia. Paulo, eu sou Jesus Cristo. Esse que você está indignado, revoltado e prendendo todos aqueles que falam que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele salva, que Ele transforma. Você diz que não acredita, porque Ele está contrariando as suas leis, os seus princípios, os seus dogmas. Tudo que você aprendeu até hoje na sua religiosidade. Mas você está perdido. Por isso que eu vim. Eu vim há uns anos atrás. Nasci. Preguei o Evangelho. Morri. Ressuscitei. E agora vim aqui. Para transformar a sua vida. E de hoje em diante, você não vai ser mais perseguidor. Você vai ser o evangelizador. Queridos, o Evangelho transforma perseguidor em evangelizador. Eu tenho visto dezenas e centenas, na Bíblia, fora da Bíblia, no planeta. O Evangelho assim é o poder de Deus para transformar perseguidores em evangelizadores, filhos e filhas de Deus. E olha o que o Senhor diz para ele. Levanta-te e entra na cidade, e onde vão te dizer o que convém fazer. Levanta, Saulo, da terra, vai para a cidade, e lá vão te dizer o que fazer. Mas cidade aonde? Eu vou para onde? Na casa de quem? Para onde é que eu vou, Senhor? E a voz dizia, vai lá que alguém vai te dizer o que fazer. Mas pera lá, eu entro lá, depois, quem que vai me encontrar? Onde que eu vou estar? Quem que o Senhor vai mandar? Qual o endereço? Queridos, é Deus, é o Deus que criou em você, Ele não precisa de nada, Ele sabe tudo. Você está entendendo? Ele não precisa de nada, Ele sabe tudo. Levanta, Paulo, entra na cidade e lá vão te dizer o que você tem que fazer. E os companheiros de Paulo de viagem ficaram emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, deve ter sacudido a poeira, abriu os olhos e aí ele percebeu uma coisa. Nada podia ver, estava cego. E guiado pela mão dos seus companheiros, levaram-o até a cidade de Damasco. Saulo fica cego totalmente, perde a visão física. Deus precisou formatar a visão física de Paulo para ele se desgrudar do judaísmo, da religiosidade falsa, de tudo aquilo que ele tinha aprendido desde pequeno. Deus formatou Paulo, como a gente formata computador. Paulo, depois que se converteu, não quis mais saber de lei, de judaísmo. Paulo mudou totalmente, foi pregar o Evangelho para gentil, não quis mais saber de judeu. Aliás, voltou para judeu, para pregar
pregar o Evangelho, mas o objetivo dele, o alvo dele era gentil, porque Deus apagou da vida de Paulo toda aquela religiosidade falsa, tudo aquilo que ele tinha aprendido. E se você ler Efésios, ele diz: eu recebi revelação do Senhor. Eu fui a Jerusalém 2 anos depois de me encontrar com Paulo, com Pedro, mas antes disso eu não falei com homem nenhum, ninguém me ensinou. Eu recebi direto dele revelação. Ele formatou minha vida, transformou minha vida, apagou tudo que estava errado, toda a mentalidade errada, todo dogma, todo ensino errado, e ele me deu uma nova vida, uma nova visão. Queridos, isso é o Evangelho, o poder de Deus. E ele entra na cidade, guiado, porque estava cego, guiado. E esteve 3 dias sem ver, sem enxergar, durante os quais nada comeu nem bebeu. 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. E havia em Damasco um discípulo de Jesus, chamava Ananias. E o Senhor, Jesus vai lá com Ananias numa visão e diz: Ananias. E ele responde: eis-me aqui. Queridos, presta atenção na Bíblia. Deus fala, Deus usa, Deus mostra em visão. Tem igreja hoje que não acredita mais em visão. É bíblico. Deus fala com Ananias através de visão. Podemos torcer a Bíblia. Agora Deus fala para quem crê, e Deus se revela para quem busca. Amém. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor numa visão: Ananias. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz para ele, ordena a ele: dispõe-te, olha como que é Deus. Vai na rua direita, na rua chamada direita, vai na casa de Judas e procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Paulo estava orando 3 dias sem comer, sem beber, orando. Paulo tinha defeito, mas Paulo tinha virtude. Paulo era um religioso que não era transformado, mas era um religioso que estava em busca tremenda por Deus. Quarta coisa: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer o seu poder na minha vida. Eu quero conhecer o seu poder na vida da minha família. Eu quero conhecer o seu poder manifestando na vida dos meus amigos. Eu quero conhecer o poder dele manifestando na minha cidade, no meu país e no planeta. Queridos, é esse evangelho que nós estamos aqui trazendo para você. É esse evangelho que nos ensinaram todos esses anos. E que a gente vem caminhando. Pastora Bela, minha família. É esse evangelho que tem nos conduzido até aqui. E o Paulo conclui dizendo o seguinte: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição transforma qualquer coisa. O poder da ressurreição pegou o corpo de Jesus inerte lá no túmulo e tornou novamente igual ele era, mas muito mais superior do que aquele corpo que ele ganhou na terra. Porque o corpo que ele ganhou na terra não entra numa porta, numa casa dessa com porta trancada. Mas depois da ressurreição, os discípulos estão trancados dentro de casa com medo dos judeus de ser mortos, e de repente, com as portas trancadas, Jesus se põe no meio. E eles pensavam que estavam vendo o quê? Um fantasma. Porque para entrar numa casa com a porta fechada, só fantasma. E Jesus diz: não, sou eu. E eles: não, mas eu não acredito. Não, está aqui, ó o sinal. Olha aqui o sinal dos cravos na minha mão. Era o mesmo corpo que foi pregado na cruz, estava com o sinal dos cravos, mas uma metamorfose, uma transformação extraordinária, que agora esse corpo entra numa casa com a porta fechada. Queridos, esse é o sinal do meu corpo, do seu corpo, que vai ser transformado quando ele voltar para levar a sua igreja. É um corpo que, em questão de segundos, subiu para o céu. Questão de minutos, segundos, já estava no céu, milhões de quilômetros. Voa a uma velocidade que nave nenhuma do planeta é capaz de igualar. Os humanos estão fazendo nave aí para chegar em alguns planetas, voando a não sei quantos quilômetros por hora, vai gastar não sei quantos anos para chegar lá.
o corpo glorioso que Deus dá para cada um dos seus filhos. Questão de segundo está aqui, questão de segundo está no céu, a milhões de quilômetros. Isso é grandeza, isso é poder. Paulo diz: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição na minha vida. Esse poder se manifestar na sua vida, na sua família, vai mudar tudo, vai transformar tudo. Você pode pensar que está tudo perdido lá, gente arruinada, gente desgraçada, tudo arruinado. Eu quero dizer para você nesta noite, esse evangelho, o poder de Deus é capaz de fazer tudo o que nós pensamos e muito mais. E este apóstolo Paulo diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Entenda uma coisa: quanto mais o pecado aumentar no planeta, a graça salvadora de Deus vai multiplicar milhões de vezes para salvar o homem pecador, porque esse projeto de Deus é tremendo, é extraordinário, é fantástico. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero me conformar com Ele na sua morte, porque eu me conformando, me juntando a Ele na sua morte, eu também vou ressuscitar, vou fazer parte da sua ressurreição, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. E agora ele diz: não que eu já tenha recebido, diz o apóstolo, não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado por Jesus Cristo. Querido, você pode ser que você olhe para a sua vida e eu olho para mim, a gente vê tanta imperfeição, tantas coisas que a gente vem fazendo que não devia estar fazendo, quantas palavras que falamos que não devia falar, quantas coisas que era para estar fazendo e não estamos fazendo, que a palavra mostra. Mas ele está dizendo, o apóstolo Paulo diz: eu também sou igual a vocês, eu não sou perfeito, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, que já cheguei à perfeição, mas uma coisa eu faço: eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu já fui conquistado por Jesus Cristo. Eu fui conquistado para nascer de novo e se fui colocado no reino. Agora eu quero conquistar tudo aquilo que o reino me disponibiliza: a vida com Deus, a vida abundante, a salvação, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre os demônios, a vitória sobre o mundo. Irmãos, e aí ele repete novamente, mais uma vez ele diz: quanto a mim não julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não sou perfeito, mas eu prossigo. Não julgo que já alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu esqueço os meus fracassos, eu esqueço os meus erros, eu peço perdão para Deus, eu peço misericórdia, eu peço para Ele apagar, mas eu não fico mais grudado nisso. Eu esqueço de tudo e eu aproprio da nova vida em Cristo para mim, porque a Bíblia diz que quando eu confesso os meus pecados, Ele apaga e joga no fundo do mar. Nem Ele quer lembrar mais, quanto mais eu vou lembrar, esquecendo de tudo, porque se eu vou para Ele, Ele me torna uma nova criatura, apaga toda a minha vida, não importa o que eu fiz. E o Paulo é um exemplo disso, era um perseguidor, era um matador de cristão, e agora foi transformado. Ele diz: esquecendo tudo que os meus fracassos, os meus erros, esquecendo de tudo, eu prossigo para frente. Amém. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse é o Evangelho que nós temos vivido desses anos todos, a começar com meus pais, que temos aprendido, que fomos ensinados e que temos experimentado nas nossas vidas. O Evangelho que vem nos transformando, e nós dizemos a mesma coisa do apóstolo Paulo: somos fracos, imperfeitos, falhos, mas esquecendo dos nossos fracassos e dos nossos erros, a gente prossegue caminhando para o alvo da soberana vocação de Deus. Essa casa de oração existe para isso. Essa é a visão nossa. Esse é o Evangelho que nos foi confiado. Esse é o Evangelho que nós aprendemos. O Evangelho, o poder de Deus que transforma as nossas vidas. Vamos ficar em pé.